Amém? Vamos lá, vamos encerrar aqui a nossa série de mensagens sobre o jejum. Hoje eu queria encerrar recapitulando algumas coisas com vocês. Deixa as crianças tranquilas, tá? Na quinta-feira a gente não tem a nossa salinha, é uma ambiência que a gente quer mesmo que as crianças fiquem aqui com a gente. E tá tudo certo. Se elas precisarem correr, deixa elas correrem. Se elas precisarem se movimentar, deixa elas se movimentarem. Mas não perde aquilo que Deus quer fazer aqui, amém? Amém, gente? Quando você fala amém, você está falando assim, é isso aí, pastor. Tá bom? Todas as vezes que Deus quis se revelar na história, Ele pediu duas coisas ao seu povo. Diga comigo assim, quais? A primeira coisa é um jejum santo. Diga comigo, jejum santo. Pastor, por que um jejum santo? Porque se existe um jejum santo, existe um jejum que não é santo. Se o médico te der um papel para você fazer um exame, te pedir um exame, e ele falar, amanhã você não pode comer de tais horas a tais horas, para que você colha o sangue para a gente fazer um exame, esse jejum é santo? Mas é jejum. Sim ou não? Eu tive que fazer ontem. Amarra. Jejum santo. Todas as vezes que o Senhor quer falar com o seu povo, Ele quer se revelar com o seu povo, Ele propõe que a gente tenha um jejum santo. E eu quero que você abra comigo Joel capítulo 1, versículo 14. Queria assim, só que você não perdesse esse ambiente. Amém? Fica ligado aí, não se perca por nada. Vamos juntos. Eu acredito que meia hora a gente encerra aqui. Joel 1,14 ele diz, santificai convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta, na onde? O jejum santo, ele pode ser e deve ser proclamado por toda a terra, por toda a nação, mas o jejum santo precisa ser estipulado por um povo santo. Um jejum que sai de uma proclamação da boca de um Deus que é santo. Então sempre quando Deus está por fazer algo poderoso, sempre quando Deus está por fazer algo maravilhoso, grandioso, estrondoso, de as pessoas ficarem boquiabertas na terra, Ele vai pedir um jejum, Ele vai pedir uma consagração. Aí você falaria, amém. Nós vamos ficando, a gente vai ajudando. Joel capítulo 2, versículo 12. Queria te dar duas bases. Grava isso. Todas as vezes que Deus quis se revelar a ele, a terra, Ele pediu duas coisas ao seu povo. Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo diz o pastor. Não? Quem? O Senhor. O que Ele diz? E o que mais? E que mais? Jejum, conversão do coração do homem para o coração de Deus. E aí ele acrescenta, com choro. Para piorar, ele coloca pranto. Não estava bom não, só Deus falar assim, chora. Chora, viola. Deus fala, você vai chorar. Por que nós vamos chorar no jejum? Porque a nossa carne quer comer o quê? Vou deixar você me ajudar, vai. Claro que é salada, gente. É claro. É salada, né, Ana Carla? Pizza. Ô Raul, é claro que é salada. O nosso corpo ele vai clamar por quê? Por comida deliciosa. Olha a boca do gordo, deliciosa. É coisa que agrada o nosso paladar, a nossa carne vai sempre buscar isso. A minha é assim, você que riu, é assim também. A nossa carne sempre vai buscar o quê? As delícias. Por quê? Porque a gente foi formado por Deus, colocado no lugar chamado Éden, lugar de delícias. É por isso que o homem ama delícias. Pastor, tem algo errado comigo? Nada errado. Você gosta de pizza? Está tudo certo. Só tem equilíbrio. Queima mais do que, né, do que entra.
Então o Senhor, sempre que Ele vai fazer algo poderoso na terra, Ele vai falar para a gente assim: subjuga a sua carne. Eu vou traduzir: dá o teu estômago de presente para mim. Aí você pode falar: pastor, que heresia. Não. Sabe por que não é heresia? Porque todas as vezes que nós colocamos o alimento em demasia na nossa vida, nós estamos construindo um ídolo. E um dos mandamentos é que a gente não tenha ídolo algum no nosso coração. Então o jejum, ele vai desabilitar o quê? O nosso corpo físico. E eu quero te contar uma experiência rápida e já volto aqui para o texto. Esses dias eu propus fazer um jejum de 72 horas sem nada, não consegui. Eu fui até as 24 horas. Aí você riu, né? Mas você já foi até as 24? É bruto. Eu vi que estava um dia de 43 graus e eu olhei para minha esposa e falei: amor, e aí, o que você acha? Eu continuo? Ela falou: loucura. Toma água. Irmãos, a hora que eu bebi, eu tomei uma garrafinha dessa, sem tirar da boca. Glu, 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 glu. Parece que a vida foi voltando no meu corpo. Eu, uau! Aí dava vontade de falar: não, vou começar de novo. Mas não comecei não. Falei: tá bom, Senhor, vamos deixar para a próxima. Porque a gente subjuga o nosso corpo físico, a gente submete o nosso corpo físico, para quê? Para que o Espírito agora tenha uma voz aguçada, tenha uma visão aguçada, tenha uma perspicácia aguçada do quê? Das coisas do céu. Eu não vou conseguir contemplar as coisas dos céus com o meu corpo físico. Por quê? O meu corpo físico, se estiver diante da grandeza de Deus, ele derrete. Nós não temos capacidade no nosso físico de suportar a glória de Deus. Embora nós cantamos: Deus, mostra-me a tua glória, revela-me a tua glória, Deus, me dá mais de você. Mas se Deus der isso que nós pedimos, a gente morre, a gente não aguenta. Mas quando nós nos desligamos desse corpo físico e nós colocamos o nosso estômago na posição do Senhor e deixamos o nosso espírito ser alimentado, o Senhor vai paulatinamente revelando as coisas dele para nós. Primeiro, então, precisamos decretar um jejum santo. Diga comigo: jejum santo. Segundo, o jejum coloca a nossa carne em sujeição a Deus. Terceiro, o jejum não muda Deus, mas muda você. Pastor, eu vou entrar no jejum, eu vou fazer 40 dias de jejum. Quando eu terminar aqui, Deus vai ficar diferente? Não, Deus continua sendo Deus, mas você, obviamente, vai sair muito melhor. No mínimo, eu escutei falar magro. É heresia isso, hein? Jejum não emagrece, só tira água. Então o jejum não é para mudar Deus. Deus, eu quero que você mude. Não, Deus não muda. Não tem sombra de variação em Deus, mas muda a gente. Quarto, o jejum converte o nosso coração totalmente a Deus. Pergunta assim: por que, pastor? Porque a gente quebra toda a possibilidade de idolatria do nosso coração. O nosso marido não é mais o nosso ídolo. O nosso não, de vocês. A minha mulher não é mais o meu ídolo. Os meus filhos já não se tornam mais um ídolo. O meu pastor já não é mais um ídolo. O padre já não é mais um ídolo. O Ayrton Senna já não é mais um ídolo. O Neymar já não é mais um ídolo. Por quê? Porque a gente tirou isso do nosso coração. A gente subjugou a nossa carne. Agora o nosso espírito se conecta só com o nosso Criador. Amém ou não amém, gente? Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês entendam. Prometi para mim que eu não ia gritar hoje. Por que a Bíblia nos convida a jejuar? Porque a comida em demasia passa a ser um ídolo. 1 de Coríntios 9, 27. Eu quero caminhar com você na Bíblia, para você não falar: o pastor agora está... 1 de Coríntios 9, 27. Eu queria ouvir aqueles pentecostais e falar assim: fala, Deus. Tem aí? Tá bom. Antes, subjugo o meu... é o apóstolo Paulo dizendo: e o reduzo a... para quê? Pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar... Isso aqui é mais para a liderança, principalmente para mim.
Por que que um pastor, um líder, um ministro de louvor, está de fone fazendo de conta que não está me ouvindo? Você está ouvindo, né, santo? Tira o fone. Um ministro de louvor. Nós precisamos ter uma vida de jejum, para que não aconteça isso que Paulo está dizendo aqui. Nós nos subjugamos, reduzimos o nosso corpo à escravidão, para que pregando a outros, nós mesmos não venhamos ser reprovados. Eu estou vendo as meninas do bazar aqui, eu vou usar esse exemplo. Eu já participei de muita ação social na minha vida, desde criança. Não pensa que eu aprendi a fazer isso na Koinonia. Eu faço isso desde criança na minha cidade natal. E eu já vi, Ana, muitas vezes, as pessoas organizando aquela ação social linda, e membros da equipe falam: ai, deixa eu tirar essa blusinha para mim. Eu não estou falando de uma ONG, de uma instituição, estou falando da igreja. Eu estou falando de pastores, pastoras. É isso que Paulo está dizendo. Principalmente quem exerce algum cargo de liderança, quem está à frente de alguma coisa. Nós não podemos ser pegos naquilo que nós denunciamos. Por isso nós precisamos ter uma vida de devoção ao Senhor, subjugando o nosso corpo. Para quê? Para que a nossa palavra não venha a ser interceptada pelo maligno. Isso fala de pureza. Isso fala de uma palavra de um homem ou de uma mulher que ministra sobre o casamento de alguém, mas tem o seu casamento como precioso, como puro. Imagina vocês, se um dia vocês descobrem que esse pastor que vos fala, que pastoreia essa igreja há quase 5 anos, e que você está debaixo dessa cobertura espiritual, que você acredita que é um homem de Deus, que tem um casamento santo, que tem uma mulher sujeita a Deus, que tem os filhos em sujeição ao Senhor, aparece o noticiário de que o pastor espanca a pastora. Pela tua cara eu já vi, você ia embora na hora. E você está certo, se não fosse, você estava errado. A nossa palavra, a nossa vida precisa andar em consonância. E nós só vamos conseguir fazer isso, viver isso, quando? Quando nós colocarmos o nosso corpo em sujeição a Deus. Sabe por quê? Porque a mesma vontade tranqueira que você tem, eu tenho também. Vocês estão entendendo? Não, o pastor é um homem santo, ele não faz isso. Mas você faz. Você tem vontade. Eu também tenho. É por isso que eu tenho falado isso aqui. Nós precisamos juntos. Não adianta a gente ter uma liderança que voa e uma igreja que rasteja. O pastor foi para o Mevan. Não fui encher não, irmão. Já fui cheio. Eu derramei lá. Eu fui no Projeto Vida agora. O pastor foi lá. Vai, pastorzão, se enche lá. Irmão, eu nunca vou num lugar para me encher. O único lugar que eu vou para me encher, corrigindo, é no monte e no meu quarto, que é na presença de Deus. Mas eu ir num lugar de movimento para eu ir me encher, irmão, não sou crente de conferência não. A minha conferência é com o Eterno. Eu confiro ele no tete a tete. E você precisa também. É por isso que o nosso corpo precisa ser subjugado, a nossa carne precisa ser subjugada, para que o nosso espírito tenha essa conexão verdadeira com o Senhor. E a gente começa a dar respostas coerentes. Eu gosto muito dessa palavra. Eu sei que você não gosta, mas eu gosto. Então faz porque eu gosto. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa dar respostas coerentes. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Vamos caminhar um pouquinho. Estou com saudade de pregar. Eu falei para minha mulher voltando do Rio de Janeiro, falei: amor, vou ter que esperar até quinta-feira para dar uma pregadinha. Eu acho que eu vou fazer uma live. Eu acho que eu vou fazer uma live até lá para dar uma pregadinha. Estava com a saudade. Oh meu Deus, é bom demais. 1 Coríntios 10, 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. Eu queria que você lesse comigo. O povo... Ficou boa essa reza aí, vamos fazer de novo. Vamos lá, o povo... Ele está falando sobre ídolos. E ao mesmo tempo que ele está falando sobre ídolos, Raul, ele está falando sobre comida.
Se nós não vigiarmos a nossa comida, a nossa bebida, ela vai se tornar um ídolo e vai roubar Deus do nosso coração. Por quê? Porque é no nosso coração que nós construímos os ídolos. Coração, a tua mente, é onde você constrói os seus ídolos. E somente com jejum e oração, diga comigo, jejum e oração, que a gente consegue quebrar. Sabe por que o inimigo das nossas almas, ele odeia que você jejue? Eu vou te dar uma letra. Você começa a jejuar e te dá o primeiro sintoma. Aí, ó. Você fala, não, eu vou tirar o açúcar da minha vida essa semana. O inimigo já se manifestou. Teve gente que já fez assim, ó. Vou tirar o trigo essa semana da minha vida. E aí? Primeiro demônio que aparece. Pastor, tem trigo em tudo. Mas o primeiro sintoma é a nossa dor de cabeça. E a gente é levado muitas vezes, ou se deixado levar, por isso. Ah, me deu dor de cabeça mesmo, meu Deus do céu. Eu preciso parar esse jejum, porque senão eu vou morrer. Muito raramente, eu não quero aqui provocar a medicina. Acontece, mas muito raramente alguém morre por uma dor de cabeça provocada pelo jejum. Ok? Eu nunca tive notícia de que alguém que jejuou teve dor de cabeça e morreu. Ok? Então, se você vencer essa barreira do primeiro dia, se for um jejum mais prolongado, do segundo dia, olha, a coisa está ficando séria. Do terceiro dia, se você, olha, eu vou te dar essa chave. Se você vencer o terceiro dia, você vai embora. Quem já? Faz sentido? Rapaz, o primeiro dia parece que o teu corpo está sendo destruído, mas essa é a intenção mesmo, é Deus te matando, cara. E no primeiro dia, mulher, eu sei que é difícil pedir para você falar menos, mas vai ter que conter, vai ter que segurar a língua mesmo, porque vai ficar insuportável, o ânimo fica doido. Calma, vai dar bom. Segundo, macho, prepara lá um ambiente para tua mulher, ajuda a lavar a louça, faz um agrado, faz um café da manhã. Mas está de jejum, pastor. Não, mas está jejuando só de algumas coisas. Terceiro dia, venceu a barreira dos 3, irmãos. E outro dia a gente fala dos 3 aqui, mas é bom, vai dar bom. Então no coração nós construímos os ídolos, e somente com jejum e oração que nós os quebramos. Por que Jesus jejuou? Presta atenção, se Jesus, que é o nosso mestre, ele jejuou, se a gente for no mínimo inteligente, a gente vai entender que nós precisamos também jejuar. Sim ou não? Rapaz, se nós somos cristãos, a base do cristianismo é o Cristo, é o Jesus Cristo, amém? Amém ou não amém? Se nós formos inteligentes, nós vamos entender que se ele jejuou, nós precisamos jejuar, porque ele deixou uma jurisprudência. Porque o primeiro Adão, lá no Éden, o que aconteceu? Vamos relembrar a história? Deus disse para ele o quê? Não, me ajuda, gente. Tinha uma árvore. Me ajuda, Renan, o que aconteceu lá? Não comer, jejum. Vocês estão aí? Começou lá, presta atenção, princípio. Todo princípio que a gente estabelece, queridos, que Deus estabelece, ele é regra por toda a vida. Começou no Éden, ele disse, olha, come de tudo, faz tudo, pinta e borda, mas disso aqui não toca, não come. Olha, foi incisivo, Maiara, ele falou, não coma. O homem foi lá e fez o quê? Oh, abençoado. O primeiro Adão perdeu o domínio quando comeu. Deus disse, não comas. Ele foi lá e comeu. É como que você fala para o menininho, não bota a mão na tomada. Ele vai lá e coloca. Ele está dizendo, não coma. Então, quando o Adão comeu, esse primeiro Adão perdeu o quê? O domínio, diga comigo, domínio. Jesus, o último Adão, veio jejuando. E ele fez o quê? Recuperou o domínio que foi perdido pela desobediência lá no Éden. Cara, a carne, ela quer desobedecer.
E ela sempre vai tentar te dominar. Mas se você acreditar no último Adão, que recuperou isso jejuando, e que isso ficou como princípio para mim e para você, independente de religião. Amém? Vou falar de Esther daqui a pouco. O jejum é para crente. Quem falou? Até satanista jejua. Eu queria contar tudo, mas acho que não vai dar tempo. Tem satanista que jejua 40 dias e tem crente que não consegue jejuar 3. Para quem está no ministério, como eu e os meus amigos, precisa entender que a vida no ministério está condicionada a uma prática de jejum e oração. Isso para nós, jejuar, tirar comida de nós, é a mesma coisa, se equivale a você que come todos os dias. É a gente, no ministério, o deixar de comer, o abdicar da comida por pelo menos um tempo, por pelo menos um dia na semana, isso precisa ser para nós uma regra, do mesmo jeito que é uma regra você comer 3 vezes por dia. É inconcebível um sacerdote. Eu queria que você desse um sorriso. Parece que vocês estão ficando tristes. A gente precisa entender isso. Senão a gente vai ficar comendo na mão de líderes falaciosos. Você sempre vai precisar de um pastor para te liberar uma palavra. Você sempre vai precisar de uma pessoa para liberar uma palavra para você. Mas quando você entender que você, jejuando, orando, tendo uma vida com Deus, cara, Ele não tem intermediário não. Ele vai falar diretamente com você. Ele quer entrar contigo no seu quarto e revelar as coisas dele para você. Por isso que essa igreja é diferente. Quando eu percebo que tem algum tipo de idolatria para comigo, eu já afasto. Não quero. Não vou ser ídolo de ninguém. Eu quero ser uma pessoa que mata os ídolos do seu coração. Que te ajuda a olhar para o Criador e dizer: dele, por ele e para ele são todas as coisas. O jejum tira você e eu da nossa vida carnal e te devolve muito melhor do que você era antes. Eu nunca vi alguém que faz jejuns consecutivos voltar a ser a mesma pessoa. Toda vez que você entra num período de jejum, quando você volta, Deus te devolve melhor para tua mulher, se você é o homem. Deus te devolve melhor para o seu esposo, se você é a mulher. Deus te devolve melhor para os seus pais, se você é o filho. Deus te devolve melhor para os seus filhos, se vocês são os pais. Precisamos entender qual que é a motivação do nosso jejum. Você jejua por quê? Não, pastor, eu jejuo porque eu quero mostrar que eu sou espiritual. Está errado. A nossa motivação em fazer um jejum, em abrir um jejum, em preparar um ambiente para o Senhor, precisa ser de subjugar a nossa carne e nos conectar mais e mais a Ele. E eu queria fazer uma retrospectiva e finalizar essa noite de hoje, dessa série que a gente vem falando há várias quintas-feiras, sobre 3 tipos de jejum. A Bíblia fala sobre mais, mas eu quero falar sobre 3. Primeiro de 3 dias. Esther jejuou com todo o povo para que o rei Assuero mudasse o decreto sobre o seu povo. Pastor, mas esse jejum de Esther foi um jejum total, foi. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tem regra para o teu jejum. Se você decidir fazer 3 dias bebendo água, está tudo certo. Se você decidir fazer 3 dias comendo algum tipo de alimento e não comendo o outro, se privando, está tudo bem. Ninguém vai julgar o teu jejum. Deus olha para a tua motivação. Pastor, eu abri um jejum de 3 dias, eu achei que eu ia dar conta. Eu não dei conta. Deus me reprovou? Não. Ele recebeu a quantidade que você conseguiu. Ele celebrou você. Em muitos lugares você não ouviria um pastor chegar aqui e falar: eu comecei um jejum de 72 horas e fechei na 24ª. Por quê? Por causa de muito orgulho. Cara, meu orgulho foi crucificado com Cristo.
Eu sou gente. Ele recebeu as minhas 24 horas. Ele celebrou comigo as minhas 24 horas. Ah, é isso. Ele celebra 1 hora que você jejum. Um dia alguém perguntou: pastor, eu só consigo jejuar 1 hora. Isso é jejum? Claro que é. É aquilo que é a tua motivação, é aquilo que você consegue, é aquilo que você apresenta para Ele. Não é porque um jejua 24, outro jejua 36, outro jejua 40 dias. Qual que é o melhor? Qual que é o mais santo? Nenhum. Todos são pecadores e Deus recebe a nossa motivação. Se você jejuar 40 dias com a motivação errada e o outro jejuar 1 hora com a motivação certa, Deus recebe 1 hora com a motivação certa e não recebe 40 dias com a motivação errada. Eu quero te dar aqui 3 chaves sobre esse jejum de 3 dias. Se você precisa resolver uma crise urgente, tem alguém aqui? Tem alguém com uma crise urgente para ser resolvida? Só eu? Você também, Ana? Pelo menos tem gente. Se o pastor fala que está no BO, aí vem, né, gente? Vocês gostam de ver o pastor em apuros, né? Se você precisa resolver uma crise urgente, que era o caso de Esther. O seu povo estava a ponto de ser o quê? Morto, de a sua história ser acabada. Segundo, para encontrar o favor do rei, você tem intenção de encontrar o favor de Deus sobre a sua vida? Terceiro, de revogar um decreto de morte. Tem alguém na sua família? Tem alguém que precisa de voltar para a vida? Eu vivi muito isso, nós vivemos muito isso na pandemia recentemente. Quem lembra da nossa sala de cura, que era uma atividade online que a gente tinha orando pelas pessoas? Quantas pessoas que estavam entubadas naquele momento, e por um decreto já de morte, o Senhor, através de um jejum, através de oração, através de consagração da igreja, o Senhor mudou esse decreto. Será que nós precisamos viver sempre de uma tragédia iminente para que a gente entre nesse lugar? Não. Pastor, a minha vida está top. Estou vivendo a melhor etapa da minha vida. Se eu fosse você, eu começava a jejuar e orar hoje. Faz isso no tempo bom. Porque fazer isso no tempo ruim, irmãos, é muito doloroso. Mas fica essa dica para você: um jejum de 3 dias tem o poder de resolver uma crise urgente, encontrar o favor do rei e revogar um decreto de morte. Esse é um jejum total, mas se você quiser fazer o de 3 dias de forma parcial, Deus recebe a tua motivação, amém? A segunda base é Atos capítulo 9, quando Paulo também jejuou por 3 dias, depois de cair no caminho de Damasco. Muita gente diz que caiu do cavalo, não está na Bíblia. Não interessa se caiu do cavalo, do helicóptero, do camelo, caiu. A Bíblia diz que ele caiu. Se caiu do quê, não interessa. Tropeçou e caiu. Mas jejuou 3 dias, depois do jejum de 3 dias, ele teve uma revelação de um homem, de uma casa que ele precisava entrar, que aquele lugar era lugar de salvação para ele. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu pegava isso aqui. Está orando por salvação? Ah, pastor, eu oro. Ei, só orar não está bom. Deus está falando aqui há vários dias. Nós precisamos entrar no lugar de jejum. Nós precisamos provocar esse ambiente. O segundo jejum que menciona na Bíblia de 21 dias, que é o jejum conhecido como de Daniel. Daniel não comeu delícias. Diga comigo, delícias. Picanha é coisa boa? No jejum de Daniel, é bom? Meu Deus. Você gosta, né, William? Hã? Que mais? Pizza. Que mais? Sushi. Chacatarabaxi. Que mais? Pão com mortadela do Mercadão Municipal de São Paulo. Isso é grossura, assim. Meu Deus. Misericórdia. Coisas de delícias. Daniel se privou, se poupou. Ele comeu o quê? Fala comigo, legumes. Legumes. Frutas. Verduras. E tomou água. Então o jejum de Daniel, o jejum parcial, deixa eu te falar. A gente podia entrar em algumas coisas médicas aqui, mas vamos deixar quieto, vamos falar só do espiritual. Ele vai conectar você num ambiente muito sagrado. Queridos, eu não sei quantos aqui já fizeram isso, e eu não vou te perguntar, porque esse não é o objetivo, mas quantos já fizeram um jejum de 21 dias, e você sai desse jejum, você sabe que você nunca mais é a mesma pessoa.
O Senhor, Ele se revela a você. Por quê? Rapaz, você tem noção de quantas milhares de pessoas você venceu para chegar em 21 dias jejuando? 21 dias sem comer picanha, 21 dias sem comer pizza, 21 dias sem tomar Coca-Cola. 21 dias, olha, Coca-Cola chegou, teve gente que fez assim, ó. Pastor, eu já fiz 40 dias sem WhatsApp. Não é jejum, irmão. Jejum é comida. Então nós precisamos entender o jejum de 3 dias, o jejum de 21 dias, e para finalizar, um jejum que é o mais famoso da Bíblia, o de 40 dias. Quem acha que Jesus jejuou de comida e de bebida por 40 dias? Jesus jejuou de comida, não de água. Porque no final ele pediu o quê? Água ou comida? Comida. A gente não pode fazer uma exegese. Exegese é quando você coloca algo no texto. Não tem. Está tudo bem. Pastor, mas e se eu não conseguir fazer um jejum só na água? Cara, mas você pôs um propósito de tirar uma refeição. Você tem noção do que tirar uma refeição por 40 dias? Quem aqui é apaixonado por café da manhã? Eu sei. Eu ia falar, além da minha esposa. Eu ia falar. Eu vou falar então. Além da minha esposa, quem aqui é apaixonado por café da manhã? Meu Deus. Imagina você tirando 40 dias do seu café da manhã. Quem é apaixonado por arroz? Além da minha esposa. Imagina você ficar 40 dias no deserto com Jesus sem comer arroz. Mas pensa aí numa delícia, numa coisa que você fala, isso eu vou me esforçar para fazer. Jesus está nos chamando a andar nesses lugares. Isso não vai te fazer um super-homem, isso não vai te fazer uma super-mulher, mas isso vai aguçar o teu espírito para que ele consiga se conectar e ouvir a voz do Espírito de Deus. Eu finalizo. Pastor, por que você vem falando essa série sobre jejum e oração? Porque Jesus está chamando os cristãos à pureza. Não haverá pureza sem jejum e sem oração. As motivações dos nossos corações, elas vão ser corrigidas a partir do momento que nós entendermos que o jejum e a oração são as ferramentas que Deus quer usar. Sem isso, nós não alcançaremos êxito. E eu quero finalizar te fazendo algumas colocações. E que você seja muito honesto na tua reflexão. O Senhor está nos chamando à pureza, amém? Amém? Então para de se auto-enganar. Para de viver no auto-engano. Você está achando que você está enganando os outros, você está enganando a você mesmo. Segundo, para de enganar os outros. Para de viver uma vida fake, uma vida mentirosa. Chama o Espírito Santo, chama Jesus para a tua vida e diga: Senhor, eu quero viver uma vida pura, santa, reta, uma vida que agrade o Senhor, que eu seja uma pessoa que promova o bem das outras pessoas, que as pessoas tenham prazer de estar comigo. Não seja uma pessoa que atraia puxa-saco. As pessoas celebram você, ou elas estão com você porque você tem algo para oferecer para elas. A despedida de alguém que se vai, que muda, que vai embora, como que ela é na tua vida? Como que isso é para você? Você celebra a partida dela com alegria porque ela está avançando, ou você dá glória a Deus porque ela já foi tarde? Para de viver uma vida de engano. Para de buscar fora o que está dentro de você.
O Espírito Santo, ele foi dado à igreja, ele foi dado aos homens na terra, para ser o nosso Paráclitos, para ser o nosso advogado. Para de pedir para que outras pessoas advoguem a sua causa. Pastor, estão falando de mim, cara. Deixa falar. Lembrei do Cláudio Duarte, deixa falhar. Deixa falhar. Pastor, estão me detonando. As narrativas um dia caem. Sabe o que prevalece? A verdade. Tranquilo. Eu vou pedir para alguém Não. Eu já tenho um advogado. Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então eu não preciso de convocar um advogado terreno. Eu não estou dizendo das causas judiciais, irmãos, estou falando de coisa espiritual, amém? Não entra nesse lugar de, eu vou trazer uma pessoa para tomar a minha dor. Não, já tem uma pessoa que tomou a tua dor e foi para a cruz por causa da tua dor, foi para a cruz por causa da tua vida, foi para a tua cruz por causa da tua salvação, foi para a cruz para te salvar. Então, alguém já tomou as tuas dores, não precisa de mais ninguém tomar as suas dores. Agora é o contrário do que os coaches dizem. Falei, é mais forte que eu. O evangelho não é um evangelho de motivação, é de inspiração. Jesus diga, se você quer andar comigo, deixa a tua cruz. Sim ou não? Não, isso é o coach. Jesus diz, pega a tua cruz, coloca nas costas, siga-me. Sabe por quê? Não há evangelho sem cruz. Não há evangelho sem dor. Não há evangelho sem dificuldades. Mas em todas elas, Deus nos fez mais do que vencedores. O evangelho que te motiva vai te motivar todos os dias. O dia que não tiver motivação, você não vem, você não reage, você não anda, você não levanta, você não trabalha, você não faz nada. Mas o evangelho que te inspira te faz olhar para a cruz e você lembra que um dia o teu Jesus foi massacrado, você lembra que um dia o seu Jesus foi crucificado, e um dia ele foi aos céus, um dia ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar você, para habitar com ele para toda a eternidade. Então você vai dizer, eu vou me levantar. E se eu fosse você, eu fazia isso agora.